estamos mais uma vez com este espaço dedicado à sua saúde e bem-estar. Está o consultório no ar, já sabe que vamos até às 15h30, contamos com a sua participação. Ainda tem aqui a oportunidade de partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho ou esclarecer a sua questão relacionada com a medicina geral e familiar. E, de certa forma, vamos dar continuidade ao tema da última parte. Vamos aqui falar de saúde mental. A prevalência em Portugal de transtornos mentais está entre as mais altas da União Europeia e cada vez mais portugueses tomam medicação. Vamos então abordar nos próximos minutos esta temática e, claro, já sabe, para participar em direto deve marcar o número de telefone 22508-3297. Se a sua intenção é participar por escrito, deve enviar esta informação para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. É a nossa convidada a doutora Joana Guerra, médica de Medicina Geral e Familiar no grupo Trofa Saúde, no Hospital de Gaia, a quem agradeço muito por estar connosco. Muito obrigada, Sra. Doutora. É um gosto recebê-la. E se calhar começávamos por uma abordagem geral e começava por lhe perguntar qual é o estado atual da saúde mental dos portugueses. É uma pergunta muito relevante, é um tema que se tem falado muito após a pandemia. De facto, a relevância da saúde mental tem sido cada vez mais impactante na nossa população, mesmo até a nível das medidas políticas que estão a ser tomadas. Em 2020, a Direção-Geral de Saúde elaborou o Programa Nacional de Saúde Mental, com objetivos muito concretos, com competências, em que estava inserido dentro dos programas de saúde obrigatórios e prioritários para 2020. Depois também, exatamente a nível do perfil europeu, todos os anos é publicado o perfil europeu de saúde, que são publicações bianuais, e pela primeira vez no ano de 2023, esse perfil europeu teve uma publicação sobre a área da saúde mental. E exatamente, respectivamente a Portugal, constatou-se um aumento da patologia mental, neste caso da ansiedade, com percentagens muito elevadas relativamente a anos anteriores. E como é que podemos descrever a ansiedade? Penso que em algum momento da nossa vida todos já sentimos ou vão sentir de facto a ansiedade naquele stress do dia-a-dia ou quando há algo muito importante que temos para fazer. Quando é que a ansiedade de facto se torna patológica e preocupante? Exatamente. Então, a ansiedade, primeiro assim uma distinção muito importante, que é a ansiedade é diferente do medo, que muitas vezes nós dizemos, tenho um medo antecipatório. Sim, claro. Pronto. O medo, de facto, é uma reação que nós temos face a algo real, a um estímulo que é real. Enquanto que a ansiedade é uma reação que nós temos face a um estímulo hipotético, ou seja, eu ainda nem sequer aconteceu e eu hipoteticamente já estou a pensar e já estou a sofrer. Pronto. A ansiedade, por generalidade, é fisiológica, é normal. Nós temos essa ansiedade desde que somos pequeninos, desde a nossa infância, com diversos acontecimentos que se vão passando, e é uma ansiedade que é protetora, portanto, ela tem o objetivo de nos dar competências e aquisições para ultrapassarmos as nossas adversidades. Portanto, é uma ansiedade normativa, normal, que nos faz exatamente transformar um estímulo menos bom, não é? O que nos está a causar ansiedade, em algo positivo, numa competência que eu consegui trabalhar e crescer para lidar. Por outro lado, quando é que a ansiedade se torna patológica? Há diversos distúrbios de ansiedade generalizada, ansiedade social, as fobias, os ataques de pânico, pronto, há vários distúrbios de ansiedade e todos eles têm critérios muito específicos, muito rigorosos, que estão definidos no seu manual de diagnóstico. Contudo, assim, de uma forma global, define-se uma ansiedade patológica quando os sintomas, quando é uma ansiedade prolongada, muito prolongada no tempo, normalmente mais de 6 meses, que não se adequa à fase do ciclo em que o doente está, não se adequa à fase de vida em que ele está e que causa uma disfunção, quer num âmbito da vida específica do doente, profissional, quer em vários âmbitos da vida do doente, profissional, social, portanto, causa uma disfuncionalidade marcada, prolongada. E uma vez que somos todos diferentes, também a forma como lidamos com essa ansiedade é diferente? Exatamente. Lá está. A forma como nós experienciamos os acontecimentos, depois vão-nos definir as nossas reações futuras para esses acontecimentos. Por exemplo, eu tenho um estímulo que à partida é neutro, que eu, por algum motivo, interpreto como um estímulo mau, como um estímulo que me está a causar algum perigo. Então eu vou desenvolver uma reação de medo, uma reação de ansiedade. Esta experimentação pode ser, então, um condicionamento clássico, o típico, eu tenho um estímulo, tenho depois uma consequência, ou então um condicionamento vicariante, ou seja, eu não sofro especificamente isso, mas eu vejo alguém passar por isso. Então, eu vou fazer uma conclusão sobre esse estímulo ser mais perigoso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar sempre evitar que isso aconteça de novo. Portanto, um condicionamento operante.
quanto mais negativa for a consequência que eu tiver, menor é a probabilidade que eu queira que isso volte a acontecer, por isso eu vou evitar cada vez mais, conforme lá está, as competências que eu ganhei nas experiências anteriores. E como é que podemos lidar com essa situação? Às vezes de pensamentos falsos ou incorretos, não é? De certa forma. Exatamente. Pronto, então, o mais importante é mesmo a identificação, ou seja, há toda um componente de reestruturação cognitiva, ou seja, em que eu posso pensar de um modo diferente para contrabalançar estes reflexos inatos que muitas vezes nós temos e que não controlamos. Muito desta reestruturação passa então por uma psicoeducação, portanto, eu vou ter com um profissional de saúde e estabeleço uma relação de aliança terapêutica no qual eu consigo falar confortavelmente, em verdade, sem emissão de juízos de valor, com empatia, com acessibilidade, com flexibilidade e então basicamente, esta psicoeducação, esta relação terapêutica vai fazer com que o que eu dou ao doente é o que ele vai ser capaz depois de trabalhar para modificar essas alterações. Dentro desta psicoeducação, a grande arma, obviamente, que nós temos é a psicoterapia, não é? Há diversas técnicas de psicoterapia, em que basicamente, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, que consiste no trabalho do pensamento para mudar as nossas emoções e que mudam os nossos comportamentos. Portanto, basicamente, o cérebro como se fosse um músculo. Quanto mais eu treinar o meu pensamento num sentido, mais forte ele vai ser. Ou seja, por exemplo, eu nunca corri na vida. Por exemplo, sou uma sedentária, não faço nada. E de repente eu quero correr uma maratona. Não, eu não vou conseguir, eu quero sair desta vida, não estou bem, não me sinto bem, está-me a causar sentir-me mal e eu não quero. Então eu quero correr uma maratona. Se eu começar a correr assim do nada, eu não vou conseguir. Não, o meu organismo manda-me sinais. Tem que treinar para isso, exatamente. Ele manda-me sinais de não, tu não estás habituado a fazer isto, começa a respirar muito rápido, começa a minha dor de burro, não é? Aqui o coração a bater muito rápido porque eu não estou habituada a fazer. Então eu tenho que fazer um treino constante, prolongado, orientado, para então desenvolver esta competência de pensar de um modo diferente e de ter esta parte mais fortalecida. E no dia-a-dia, perante estas situações que nos deixam com ansiedade, e já vamos também falar de alguns sintomas, não só psicológicos, mas físicos também, Sra. Doutora, existem algumas técnicas que podemos pôr em prática e que vamos então nessas sessões adquirindo para conseguir controlar alguma ansiedade? Claro que sim. O mais importante, a primeira, é identificar de facto qual é a distorção cognitiva que nós estamos a ter, ou seja, porque é que nós estamos a pensar desta maneira diferente, identificar esta distorção. E depois podemos fazer diversas situações, que é, por exemplo, analisar com calma a situação, ver em que é que nós estamos a ter um viés de interpretação, em que é que o nosso passado provavelmente pode estar a interpretar de modo errado esta situação e desenvolver um pensamento diferente para essa situação, objetivo, crítico, sem juízos de valor e, portanto, muitas vezes até escrever que tipo de pensamento é que eu posso ter para contrariar esta avaliação e desenvolvermos esta mentalidade, este pensamento. Por exemplo, temos uma distorção cognitiva que é, imagine, a racionalização emotiva, ou seja, eu sinto, tenho um sentimento e eu acho que isso é verdade. Por exemplo, eu tive um exame e o exame correu-me mal, tive uma má nota. Então, eu acho que sou uma incompetente. Sou uma incompetente porque eu tive uma má nota no exame. E generalizo, não é? Portanto, eu tive esta má nota, eu não sou capaz. E o que é que nós temos que pensar? Que, ok, se eu cheguei onde estou até agora, é porque tive muitos exames bons, não é? E este é que me correu menos bem. Claro. Portanto, temos que validar este sentimento, ou seja, é válido, eu estou triste, é normal, né? Ainda bem que eu estou triste, é sinal que me esforcei e que fiquei triste com o resultado. Portanto, ele é válido, mas não é verdade. Portanto, este tipo de pensamento de validade não implica ser verdade, este treino de vermos o outro lado. Ou seja, o cérebro, aliás, é um músculo que se vai treinando como fazemos com os outros músculos do nosso corpo. Exatamente, tal e qual. Por exemplo, se eu nunca fizer abdominais, não é? Eu nem sequer vou sentir o meu abdominal, não é? Claro. Portanto, eu inatamente não o sinto. Portanto, eu para trabalhar o pensamento, eu preciso de querer, de fazer este esforço. Portanto, é sempre um trabalho que nunca depende só do médico em si, que o doente também pretende fazer. Eu preciso sempre de ter esta intenção de trabalhar a minha mente. E depois é uma questão de hábito, Sra. Doutora. Claro que no início pode ser difícil, não é? Porque estamos aqui a mudar a forma de pensar e até o estilo de vida, se calhar. E depois é uma questão de hábito para as pessoas irem conseguir controlar a sua forma de pensar, de estar, a sua ansiedade?
Completamente. Ou seja, da mesma maneira que eu, se tenho uma doença, não é? Eu estou a fazer medicação para essa doença, mas eu tenho sempre que fazer uma alteração comportamental envolvida com essa doença. Por exemplo, eu faço um diagnóstico de diabetes e eu dou um comprimido para ajudar o controle da glicose, mas o doente tem que fazer alterações comportamentais, não é? Ou seja, o doente era um doente que à partida comia mal, fazia alguns abusos e não é de um momento para o outro que ele vai mudar completamente a sua alimentação, não é? Não é de um momento para o outro que eu mudo completamente o meu hábito. Claro. Tem que ser um treino. Eu hoje faço esta mudança, deixo de calhar de comer um bolo de chocolate todos os dias, a mesma coisa na saúde mental, ou seja, eu arranjo estas estratégias, estes pensamentos, às vezes escrever comportamentos alternativos para poder trabalhar este pensamento. E claro, quanto melhor acompanhado, melhor será o resultado. Sem dúvida alguma. Vamos então aos sintomas da ansiedade, Certo. para as pessoas também, se tiverem essa ansiedade que precisa de ajuda, tentarem encontrar precisamente essa ajuda de um profissional de saúde. Como é que se caracteriza a ansiedade? Sim, dessa forma? Os sintomas da ansiedade, o doente não consegue controlar porque resultam de uma ativação do sistema nervoso autónomo e então são independentes do controle do doente. São vários sintomas, há uma panóplia enorme de sintomas. O doente, quando nos vem à consulta, normalmente não vem a dizer eu tenho ansiedade, quero que trate de mim. Vem com estes sintomas, que podem ser diversos. Podem ser palpitações, sentir o coração a bater muito, falta de ar, problemas de sono, cólicas abdominais, às vezes alteração do trânsito com diarreia, dores de cabeça, sentir-se muito irritável, muito inquieto, e tudo isto, lá está, são sintomas muito desconfortáveis que muitas vezes o doente não percebe, lá está, porque é que está a sentir, e vem então à procura da orientação. Claro. E falou aqui também na questão das alterações do sono, um dos sintomas. Somos um dos países da União Europeia que mais toma medicação para isso, por exemplo. Não só para controlar a ansiedade, mas perturbações do sono, depressão, alterações do humor e por aí fora. É preocupante, Sra. Doutora, por não tratarmos a causa, mas irmos logo precisamente tentar encontrar uma solução e não tratarmos a sua causa de base. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. A maioria dos motivos que nós temos de consulta na área da ansiedade, da saúde mental, do sono, a maioria seriam resolvíveis sem medicação, simplesmente com acompanhamento, com escuta, com orientação, lá está, cognitiva, para o doente conseguir identificar as crenças negativas que tem e orientar o seu pensamento, racionalizar, e a maioria seria resolvível com esta atitude. Mesmo a nível dos distúrbios de sono, a nossa população, pronto, do que eu vejo em consulta, claro, tem uns hábitos de higiene de sono muito maus, mesmo, muito, muito maus. Os doentes, as pessoas no geral, não é? Vão dormir tarde, estão com computadores, estão com iPhones, com luzes muito ativas a nível cerebral, a ver televisão na cama. Portanto, são hábitos que não são compatíveis com o sono bom. Nós, quando somos crianças, temos todo um hábito de sono, a mãe dá o banhinho ao bebê para ficar calmo, com uma luz muito serena, vai-se acalmando para o bebê perceber, ok, agora vamos, está a terminar o dia. Mas não sei porquê, quando somos adultos, achamos que estamos ali numa estimulação máxima e que em 5 minutos conseguimos desligar. Pronto, o que não é verdade. Muitas vezes, esta simples orientação na consulta de orientar para uma higiene boa do sono, de desligar aparelhos, de se calhar não comer muito à noite, não ter uma ingesta alimentar muito condimentada, com muitos picantes, vão ajudar nesta objetivação do tratamento. Claro. E há muitos, não é doentes, mas há muitas pessoas nesse sentido, na consulta, a procurar ajuda, que querem já tomar a medicação e que rejeitam, por exemplo, todas essas dicas de higiene do sono. Sim, há uma percentagem de doentes que quer o resultado para ontem, não é? Ou seja, eu não estou bem, eu quero resolver, quero dormir bem, pronto. E lá está. E aí entra também um bocadinho a análise da ansiedade, portanto, se é adequada à fase em que o doente está, portanto, se eu estou a dormir mal porque tenho um exame, porque tenho uma preparação, pronto, é completamente adequado e lá está, se está mesmo a ser incompatível com a fisiologia, né, com eu estudar bem, com eu conseguir descansar, não há problema de momentaneamente nós conseguirmos medicar o doente para, face a esse estímulo que está a causar uma disfuncionalidade,
estar mais tranquilo. Com prescrição médica. Com prescrição, sempre, claro. sempre. E vigiada, porque normalmente as benzodiazepinas, quando são largadas, né, quando não são depois mais vigiadas, quando se prolonga muito, muito tempo, é muito difícil depois de parar essa medicação. Ou seja, ela tem sim indicação, por isso é que ela existe, senão era retirada do mercado. Ela tem indicação, mas uma indicação muito precisa para controlo sintomático momentâneo. Muito bem. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença, por esta explicação. Penso que conseguimos partilhar com os nossos telespectadores um retrato da saúde mental dos portugueses. Temos que ter mais atenção então à nossa higiene do sono e dar mais valor, não é, ao nosso sono, às nossas horas de sono. Muito obrigada por esta explicação. Vamos agora ao encontro de quem nos acompanha. Doutora Joana Guerra, médica da Medicina Geral e Familiar no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia, que vai continuar connosco depois do intervalo para ouvir precisamente a sua pergunta, a sua questão, o seu caso, o seu testemunho e ainda a sua opinião relativamente a este assunto. Para isso, só tem que marcar o número de telefone 22-508-3297 para participar aqui em direto. Já sabe que a especialidade que está em cima da mesa é Medicina Geral e Familiar, portanto, também pode esclarecer a sua questão relacionada com esta especialidade. Para participar por escrito, deve enviar toda esta informação para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Estamos de regresso aqui há alguns minutos, segue-se uma curtíssima pausa, consigo com a sua participação e bem perto das 15h30 saberemos quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim. Conto consigo, até já.